Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista da Paz de Montes Claros. E nós queremos começar essa noite declarando que Ele é a nossa porção, a nossa herança. Mesmo quando as coisas não acontecem como nós queremos, nós nos alegramos no Deus que cuida de nós e Ele é fiel. Declare isso hoje aí na sua casa, ainda que a figueira não floresça. Porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Declare isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nos alegramos nele. Tu és o Deus da nossa salvação. Cante isso mais uma vez. Tu és a minha porção e a nossa herança. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. No dia da tribulação, Tu és o nosso refúgio, a nossa torre forte. Cante isso mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nos alegramos em ti, Jesus. Olá, queridos irmãos, que bom é poder estar me dirigindo a você mais uma vez neste culto de celebração ao nosso Deus. Nós estamos alegres porque
mesmo não podendo nos reunir presencialmente, nós temos esse canal para nos dirigirmos aos irmãos e trazermos para você um tempo de adoração, um tempo de celebração na presença do Senhor. Meu convite para você nessa noite é que você permita que o ambiente em que você está seja tomado pela graça de Deus, seja tomado por essa atmosfera de adoração, que toda a ansiedade, todo o temor pelos dias que nós estamos vivendo seja agora substituído por um desejo profundo de estar com o Senhor em adoração. Então, para isso você precisa ter a postura correta. Faça desse tempo um tempo de louvor e adoração mesmo. Quando você orar, ore mesmo. Quando você cantar, cante mesmo. Que você possa celebrar a Deus e oferecer este culto a Deus. Nós não queremos que você seja apenas um assistente do que estamos fazendo. Queremos que você mergulhe profundamente nessa experiência de adoração, mesmo que na sua casa. Por um outro lado, também estamos, nestes dias, passando por momentos difíceis. Os casos de Covid têm aumentado na nossa cidade, no nosso estado, e nós precisamos orar para que Deus haja em nosso favor e também com responsabilidade nos comportarmos. Não se esqueça, faça uso do álcool sempre que você puder, fazer a higienização das mãos, não deixe de usar sua máscara quando você for sair, evite aglomerações, mantenha o distanciamento social. Isso é importante para que nós possamos contribuir com a nossa atitude para a diminuição dos casos na nossa cidade. Mas, mesmo diante de todas essas questões, mesmo diante de todas essas dificuldades, nós celebraremos o nosso Deus, porque o nosso Deus é maior do que as doenças, é maior do que as dificuldades, é maior do que os problemas, que os desafios. O nosso Deus é aquele que tem ido na nossa frente, e quando tem mar, Ele nos faz passar pelo mar, quando tem muralha, Ele derruba as muralhas. O nosso Deus é aquele que tem nos feito caminhar em vitória em nome de Jesus. Essa vitória já nos foi dada através de Jesus Cristo. Um outro motivo muito importante pelo qual nós estamos celebrando nesta noite é o fato de nós estarmos também agradecendo a Deus pelas mulheres que Deus tem colocado em nossas vidas. Nós estamos muito felizes de poder comemorar e nos lembrarmos do Dia Internacional das Mulheres. A você, querida mulher, que está aí na sua casa com seus filhos ou com seus pais, você mulher que mora sozinha, você que tem vivido a sua vida diante de Deus, eu quero louvar a Deus pela sua vida e eu quero pedir que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida no dia de hoje. Eu queria então ler com você o tema do nosso culto de hoje. Eu queria que você lesse comigo. Deus tem nos proporcionado pulsos de vida divina através de santas mulheres que Ele tem acrescentado em nossas famílias e em nossa igreja. Mulheres que têm revelado Cristo em seu viver e impactado gerações. Mais uma vez, Deus tem nos proporcionado pulsos de vida divina através de mulheres santas ou santas mulheres que Ele tem acrescentado em nossas famílias e em nossa igreja. Mulheres que têm revelado Cristo em seu viver e impactado gerações. Minha irmã, esse é o meu desejo para a sua vida, que você seja uma santa mulher de Deus no meio da sua casa, no seu trabalho, na igreja, em qualquer lugar que Deus enviar você, que Deus possa abençoá-la e que você possa impactar as pessoas, impactar seus filhos, impactar seus pais, seus colegas, as pessoas com quem você convive, e assim seja com cada discípulo de Jesus. Você também, homem, que você seja esse santo homem de Deus colocado no lugar em que você está para ser uma bênção. Eu queria ler com você o texto que se encontra em Provérbios 14:1 e em 1 Pedro 3, de 3 a 5. Diz assim, Provérbios 14:1, aqui trazendo essa reflexão às mulheres.
A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. 1 Pedro 3, 3 e 5. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro ou na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Queridas irmãs, queridas mulheres que estão participando desse culto, tendo acesso a esse culto, que Deus seja com você, que o seu maior desejo não seja a beleza apenas estética, não seja apenas a beleza exterior, mas que você demonstre aos seus filhos, demonstre às pessoas com quem você convive a beleza de Cristo que há em você através de um viver que seja identificado com Ele. Deus quer usar a sua vida e esse é o nosso desejo para você. Nesse dia de hoje nós vamos refletir sobre isso, uma mensagem que eu trarei para você, que falará de uma mulher que impactou pessoas. E o desejo é que você também seja uma mulher que possa impactar a vida de outras pessoas. Vamos orar nesse momento. Eu queria convidar você para nós estarmos orando agora, clamando a graça e a presença do Senhor entre nós, pedindo que o ideal deste culto, o propósito desse culto seja alcançado, o nome de Deus seja adorado, o Senhor possa, o seu Espírito Santo possa edificar a sua vida e que também pessoas cheguem ao conhecimento da graça de Cristo. Feche seus olhos agora e ore agora. Eu queria que você estivesse agradecendo, você, homem, que está aí na sua casa, se você é filho, se você é pai, eu queria que agora você estivesse próximo das mulheres que tem na sua casa, se é a sua filha, se é a sua esposa, se é a sua mãe, se é a sua irmã, se chega agora perto dela, põe as mãos no ombro dela, e eu queria que você orasse agora por essa mulher. Eu queria que você pedisse a Deus que abençoasse a vida dela. Eu queria que você agradecesse a Deus pela vida dela. Faça isso agora. Ore, diga: Senhor, muito obrigado pela vida da minha mãe, da minha esposa, da minha irmã, da minha filha. Agradeça a Deus pelas mulheres que Ele colocou na sua vida e te abençoaram, que foram referência para você. Agradeça porque elas foram pulsos de vida de Deus. Elas foram sinal do cuidado de Deus para com a sua vida. Elas foram manifestação da graça de Deus. Agradeça a Deus pela vida delas, mas peça também para que Deus as abençoe. Peça a Deus que o Senhor as guarde, que o Senhor as livre do mal, que o Senhor as livre de toda a investida do inimigo e deste mundo mal contra elas. Ore agora, coloque diante de Deus a vida destas mulheres. Você, querida irmã, ore a Deus agradecendo a sua vida por Ele ter feito você mulher, por Ele ter dado a você a bênção de ser mãe, ter dado a você o título que foi dado ao Espírito Santo, ajudadora, por Ele ter dado a você essa condição de ser ajudadora na sua casa, ajudadora do seu marido, ajudadora daqueles que convivem com você. Que Deus possa usar você dessa forma. Agradeça a Deus por essa oportunidade, por essa bênção. Vamos orar. Os pais, abençoem suas filhas. Maridos, abençoe agora suas mulheres em nome de Jesus. Clame a Deus por suas vidas. Agradeça a Deus por suas mães, avós, tias, professoras. Santo Deus, nós estamos na Tua presença e queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor é sábio, maravilhoso, o Senhor é grande. E nós, Senhor, reconhecemos a nossa limitação e pequenez diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos amar, a nós, seres tão pequenos e fracos.
Obrigado por testemunhar esse amor de uma forma completa na pessoa de Jesus, seu Filho. Obrigado porque Ele veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados. Obrigado porque Ele nos libertou do império das trevas. Obrigado porque a sua morte tirou de sobre nós todo o peso de dívida. Nós éramos inimigos do Senhor e agora nos tornamos seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Nós agora temos livre acesso ao Senhor. Nós agora temos a iluminação do Teu Espírito para entender as coisas que acontecem na nossa vida com o olhar divino, com o olhar do Senhor. Por isso nós te agradecemos, porque nós podemos compreender agora, neste tempo, as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E entre elas a bênção das mulheres, Senhor. Obrigado por cada mulher desta igreja, cada mulher que o Senhor colocou na nossa vida, nossas avós, nossas mães, tias, professoras, filhas, irmãs. Nós louvamos ao Senhor pelas mulheres. Louvamos porque o Senhor deu a elas a graça de serem mães e terem ligações conosco, Senhor, de uma forma tão profunda, tão inigualável, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor deu a elas a graça de serem esposas, de serem filhas e serem bênçãos na vida da humanidade, de cada ser humano. Obrigado, Senhor, pelas mulheres desta igreja, as quais o Senhor tem santificado e levantado para serem bênçãos, para serem discípulas do Senhor e levando o pulso de vida do Senhor por onde passam. Obrigado, Senhor, porque elas têm sido ajudadoras, elas têm fortalecido a obra do Senhor, têm sido esteio para a obra do Senhor, têm sido, Senhor, apoio sempre presente nas ações da igreja, nas ações da família. Obrigado porque elas são capazes de se sacrificar pelos seus filhos, sacrificar pela sua família. Obrigado porque o Senhor deu a elas o dom do cuidado, o dom da ajuda, o dom de se importarem com os demais. Louvado seja o Senhor, porque temos sido extremamente abençoados pela vida das mulheres. Obrigado porque o Senhor não as fez inferiores aos homens, mas o Senhor as fez coiguais. O Senhor as fez, Senhor, da mesma forma poderosa que o Senhor fez os homens. Por isso não há divisão, não há diminuição. O Senhor as ama, cada mulher, mesmo que ela não se sinta amada por mais ninguém, ela é amada pelo Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que abençoe cada mulher com o derramar do teu amor sobre a vida delas. Nós nos lembramos, Senhor, daquelas mulheres que padecem sofrimentos, opressões, que padecem sofrimentos físicos, emocionais. Socorre, Senhor, essas mulheres. Livra, Senhor, dos seus cativeiros. Dê-lhes força para que possam suportar e vencer toda a investida do inimigo contra elas, que tenta, Senhor, diminuí-las, destruir, Senhor Deus, as suas vidas, que elas sejam protegidas, especialmente as mulheres dessa igreja, sejam protegidas. Dê aos homens desta igreja, Senhor, hombridade e responsabilidade para protegerem suas esposas, suas filhas, suas irmãs, suas mães, para que nós possamos guardá-las, para que nós possamos dar a vida por elas, para que elas tenham vidas abençoadas, para que elas se sintam amadas, se sintam, Senhor Deus, queridas. Por isso, que nosso falar e o nosso proceder seja sempre gentil e abençoador para com elas. Nós pedimos estas bênçãos sobre a vida de cada mulher desta igreja, desta cidade, do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Convido você então a adorar o nome do Senhor com todo o seu coração neste momento. Eu convido você a continuar adorando ao Senhor conosco. E nesses dias em que a gente precisou, talvez, às pressas, se reorganizar para continuarmos cultuando ao Senhor de forma online, é apenas um reflexo de muitas coisas na nossa vida onde a gente fica sem saber o que fazer. Eu confesso para vocês que aqui na igreja, muitas vezes a gente fica assim com esses decretos que vão surgindo e vão mudando os nossos planos. E talvez na sua vida, na sua casa, você também teve situações como essa, em que você ficou diante de Deus sem saber o que fazer.
E eu digo a você que não importa qual seja a oração que você faça diante dele, a situação que você apresenta diante dele, ele tem respostas, tem saída para você. E essa canção que nós vamos cantar fala sobre isso. Para onde iremos nós? É o que a palavra de Deus diz. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a fonte de vida. Ele é o Emanuel. Então, nesses dias em que estamos vivendo, nos apeguemos a essa verdade. Nos voltemos para Deus. Para onde iremos? Para Ele, para a presença dEle. Ele tem tudo o que nós precisamos. Então, cante isso nessa noite. Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transborda. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Diga isso a Ele, olha. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Oh, tu és o pão do céu,
Aleluia. Não precisaremos de lista de presença, né? Mas antes de nós cantarmos, eu quero dar oportunidade para você de receber na sua casa esses dados que vão aparecer na sua tela agora. A conta bancária da igreja, o nosso número do Pix, que é o CNPJ, porque nesse momento presencialmente nós damos a oportunidade para você vir aqui à frente, devolver o seu dízimo, ofertar, mas como nós não estamos juntos aqui no mesmo local, você pode tirar um print aí no seu celular, ou tirar uma foto da tela da TV, guardar essas informações, para que você tenha essa praticidade de ofertar e devolver o dízimo também através do banco, do depósito ou da transferência. Também não se esqueça das ofertas missionárias. Nós estamos em campanha de missões mundiais e nós precisamos ser missionários, intercedendo, ofertando e indo. Mas como estamos limitados nesse tempo, eu acredito que ofertar é algo que nós podemos fazer e devemos fazer. Aqui na igreja nós temos incentivado as famílias a ofertarem com 1% daquilo que elas têm ganhado, né, na sua renda. 1% você consegue fazer muito mais do que nós temos feito hoje. Parece pouco, mas ainda é mais do que nós já estamos fazendo hoje. Então, peça a Deus para que acenda em seu coração a chama de amor por missões. A Junta de Missões Mundiais tem muitos projetos missionários que nós batistas apoiamos, investimos, e você pode fazer parte disso. Então não deixe de ofertar também para missões mundiais. Nós vamos cantar essa canção que se chama Pedra Angular, você já conhece, e aí na sua casa você pode adorar ao Senhor declarando que Jesus nos dá forças, Ele é a nossa pedra angular. Jesus, cante isso. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor. Vou viver em cada crise sem falhar, sempre nele confiar. Diga isso forte, olha. Sempre de nele confiar. Só Jesus pela
isso, olha. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Cante só Jesus. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor. Obrigado, Jesus. Nesse momento eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que será para todos que estão participando, homens e mulheres, mas terá como personagem principal uma mulher. Nós vamos focalizar na vida de uma mulher chamada Dorcas, e para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos capítulo 9, do verso 36 ao verso 43. Atos 9, 36 a 43. E eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: seja um pulso de vida de Deus onde você está. Seja um pulso de vida de Deus onde você está. A vida de um discípulo comprometido com Jesus tocará profundamente e permanentemente as pessoas em qualquer lugar em que ele esteja. A vida de um discípulo de Jesus, comprometido com Jesus, vai tocar profunda e permanentemente a vida das pessoas, onde quer que ele esteja. É sobre isso que eu quero pensar com você. E para isso eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de Atos, capítulo 9, 36 a 43. Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito quando estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se e, dando-lhe a mão, a ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar. Senhor, fala a nós e desperta em nós o desejo de sermos pulsos de vida
do Senhor, de vida divina, de vida do céu, de vida eterna, nos lugares onde estamos. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui nós temos o texto de Atos. Atos foi escrito por Lucas, mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas está fazendo um trabalho de historiador, ele está registrando os primeiros anos de avanço do Evangelho, cumprindo aquilo que Jesus disse em Atos 1:8, de que o Evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lucas está registrando como isso aconteceu, como o Evangelho saiu de Jerusalém, dali do círculo apostólico, e chegou até os confins da terra e chegou até nós. Então são os primeiros anos da igreja, são os primeiros movimentos da igreja. E neste momento, aqui no capítulo 9, há uma transição em que um novo personagem, Deus está levantando um novo personagem crucial para a expansão do evangelho, que é o apóstolo Paulo. Paulo, no capítulo 9, um pouco antes, tinha acabado de ter uma experiência com o Cristo ressurreto, com Jesus na estrada de Damasco, mas ele ainda não estava pronto para a obra que o Senhor tinha para ele. Então, qual era essa obra? Deus estava levantando o apóstolo Paulo para pregar o evangelho aos não-judeus, chamados gentios, aqueles que não eram judeus, porque os judeus acreditavam que Deus, que o Messias, mesmo os judeus que haviam se convertido, eles acreditavam que o Messias, a salvação, era apenas para o povo judeu. Isso ainda estava um pouco embolado na cabeça deles, mas Deus tinha o seu propósito e nada ia impedir o propósito de Deus de que todas as nações ouvissem falar da salvação de Cristo Jesus. Então Deus está levantando o apóstolo Paulo. Mas Paulo precisaria de alguém que pudesse, de um apóstolo, alguém que tivesse o respeito da igreja, que desse aval, que percebesse que Deus estava agindo também no meio do povo não judeu. Então, nós temos aqui a história que está sendo relatada aqui, a história principal é a história de Pedro. Pedro, ele está pregando o evangelho numa cidade chamada Lida, que fica a mais ou menos 18 quilômetros de Jope. Jope é aquela cidade para a qual o profeta Jonas foge e ele entra num navio, porque ele não queria pregar para Nínive, pessoas não judias, não israelitas, e ele foge de Deus e da vontade de Deus. Essa mesma cidade, Pedro está a mais ou menos 18 quilômetros de distância dessa cidade. Jope ficava mais ou menos 60 quilômetros de Jerusalém, era uma cidade litorânea, havia um porto lá, um porto inclusive que Jonas usou para fugir da vontade de Deus. Então Pedro está por ali e algo acontece na cidade de Jope. Há uma mulher, o texto então apresenta uma personagem que é uma personagem secundária. No primeiro momento parece ser uma personagem secundária, parece ser uma personagem que não tem a mesma importância que Pedro, mas na verdade ela é crucial para que Deus realize a vontade dele, para que Deus torne o plano dele, que atravessaria os séculos e chegaria até nós, na IBAP 2021, o evangelho chegasse até nós. Aquela mulher ocupou um ponto principal, por isso a história dela é relatada. O que Lucas quer mostrar para nós é como é que Pedro foi parar em Jope. Jope é o lugar em que depois Pedro está lá na casa de Simão Curtidor, e então ele tem a visão do lençol que desce do céu, e ali há uma série de alimentos que os judeus não podiam comer, que eram tidos como impuros, alimentos que eram cerimonialmente proibidos por Deus, e Deus diz para Pedro: Pedro, toma e come essas coisas. E Pedro diz: eu não posso comer, porque elas são impuras. O Senhor disse que eu não devia comer delas, como é que o Senhor agora manda eu comer delas? E Deus diz a Pedro: Pedro, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Aquela era uma imagem, era um símbolo de que Deus estava abrindo as portas para aquilo que os judeus achavam que era impuro. Quem? Os não-judeus, os gentios. Logo depois dessa
dessa visão de Pedro, alguém bate na porta de Simão Curtidor. Eram pessoas da casa de Cornélio, o centurião, o gentio, pedindo para que Pedro fosse com eles. E Pedro então vai com eles até Cesareia, uma cidade gentílica, uma cidade que não era judia. E então, chegando lá, Pedro prega o evangelho, o Espírito Santo se manifesta no meio daquelas pessoas e Pedro tem uma prova de que o evangelho precisaria ser pregado também aos não-judeus. Então, Lucas está aqui dizendo para nós como é que Pedro foi parar em Jope, esse lugar que deveria ser o lugar onde ele teria um encontro com essa visão de Deus e ele entenderia o ministério que a igreja precisaria cumprir de pregação do evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Então, esse é um ponto crucial, importante no relato de Atos. E por que é que Pedro vai para lá? Então é apresentada essa mulher chamada Dorcas, Tabita, que significa gazela. O texto diz que havia uma mulher chamada Dorcas lá em Jope. E essa mulher era extraordinária. O texto vai dizer que ela era uma discípula de Jesus. Sabia que a primeira vez que essa palavra é usada com uma mulher é aqui com Dorcas. Dorcas tinha um estilo de vida, uma forma de viver que a identificava com Jesus. Todas as pessoas que viam Dorcas sabiam que ela era uma discípula de Jesus. Lucas, quando vai escrever, depois desse relato ter acontecido, quando ele vai registrar, ele não tem outra palavra para mencionar a respeito de Dorcas, a não ser que ela era uma discípula. Alguém que andava com Jesus, alguém que era comprometida com Jesus, alguém que decidiu viver a vida de Jesus na sua própria vida. Essa mulher, por ter uma vida identificada com Jesus, o texto diz que ela se tornou notável. O que significa a palavra notável? Destacada. Ela se tornou conhecida, ela se tornou percebida por aquela comunidade, pelas pessoas daquela cidade. Jope não era uma cidade pequena, mas todas as pessoas já tinham ouvido falar da discípula de Jesus chamada Dorcas. Por quê? Porque ela, com a vida que vivia, impactava pessoas. Impactava as pessoas que estavam à volta dela. E por que ela era alguém notável? O texto diz porque ela praticava boas obras e fazia esmolas. Ou seja, Dorcas era uma mulher que havia entendido assim como Jesus, nela havia o mesmo sentimento de Jesus, de esvaziar-se de si mesmo e ser um instrumento de bênção na vida dos outros. Dorcas entendeu, assim como nos diz Efésios, que ela havia sido salva, lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8 até o 13, ela havia sido salva para as boas obras, para ser um instrumento de Deus na vida das pessoas com quem Deus a colocasse em contato. Só que o que aconteceu, irmãos? O texto diz que aquela mulher morreu. Ela ficou doente e ela morreu. E a vida daquela mulher era tão impactante na vida daquela comunidade que as pessoas foram profundamente abaladas. Tanto as pessoas da igreja, as pessoas que faziam parte da comunidade de fé dela, os demais discípulos de Jesus, tanto quanto as pessoas que não eram cristãs, que não eram crentes, que não eram discípulos de Jesus. A cidade ficou abalada. O quê? Dorcas morreu? Não é possível. O que aconteceu? As pessoas ficaram impactadas com a morte de Dorcas. E o texto diz então que elas ouviram falar que Pedro estava numa cidade próxima. Então, prepararam o corpo dela, colocaram num quarto, num cenáculo, num quarto específico, e foram atrás de Pedro. E Pedro, então, disse, e eles disseram a Pedro, Pedro, venha conosco, não faça perguntas, nós precisamos de você. E Pedro entende que aquele é um direcionamento de Deus, vai até lá. E quando Pedro chega, ele encontra uma cidade consternada, pessoas chorando, viúvas chorando, mulheres em pranto, pessoas em pranto, porque uma discípula de Jesus havia morrido. Pedro então ora
E aquela mulher recebe uma graça sobrenatural, um milagre, e ela é ressuscitada. Ela volta à vida e aquilo se torna algo extraordinário na cidade, e o texto diz que muitas pessoas creram, e por causa disso Pedro não foi embora. Pedro percebeu que precisava continuar naquela cidade para ensinar as pessoas que estavam ali, que haviam se convertido através da vida, da experiência do que havia acontecido com a vida de Dorcas. Você percebe que mulher extraordinária é essa? Você consegue entender que mulher abençoada era essa? Uma mulher tão dedicada ao reino de Jesus, ao discipulado de Jesus, que Jesus pôde contar com ela para os seus planos. Jesus pôde usá-la para os seus planos. Ora, se ela fosse uma mulher indiferente, uma cristã que não vivesse com comprometimento a sua vida com Deus, se ela fosse uma mulher que vivesse aquele cristianismo obscuro, opaco, se ela vivesse aquele cristianismo não radical, ela não teria impactado a vida daquelas pessoas, as pessoas não teriam chorado pela morte dela, as pessoas não teriam ido até Pedro para buscar Pedro, Pedro não teria ido a Jope, em Jope Pedro não teria ficado ali por causa da conversão de muitas pessoas, o avivamento que houve naquela cidade por causa da ressurreição de Dorcas, e por isso Pedro não teria tido a visão do lençol do céu que descia, e ele não teria ido à casa de Cornélio, o evangelho não teria se expandido para os gentios, e não haveria Igreja Batista da Paz. Você entende? Como é que quando alguém decide viver o evangelho e ser um discípulo de Jesus, Deus usa essa vida para transformar, impactar pessoas, impactar gerações. Querida irmã, eu queria desafiar você a ser uma mulher comprometida com o discipulado de Jesus. Você pode se envolver com várias histórias. A sua vida pode estar envolvida com vários enredos, a sua vida pode estar contando várias histórias. Há muitos ideais com os quais você pode se ligar. Você pode se ligar com a defesa dos direitos das mulheres, você pode se ligar contra a violência, a defender a não violência contra as mulheres, você pode se ligar ao feminismo, a tantos outros motivos, há tantas outras histórias, há tantos outros ideais, mas nenhum deles impactará tanto o mundo e as pessoas com quem você convive, do que participar da história que Deus está escrevendo no mundo. O livro de Atos conta a história de um Deus amoroso que se revela às pessoas através de seu Filho, salvando e regenerando pessoas. Dorcas escolheu fazer parte dessa história, e por isso Deus usou a história dela para realizar a história dele, e ela se tornou participante deste grande mover de Deus na vida do mundo. E Deus quer usar a sua história, Deus quer que você seja participante dessa história, mas para isso você precisa adotar para você esse título, adotar para você essa condição: eu sou uma discípula de Jesus. Muitas pessoas querem se tornar notáveis no mundo. Nós vivemos nesse tempo, as pessoas querem ser notadas, elas estão no Instagram, no Facebook, no YouTube, todo mundo quer ter muitos seguidores, muitas pessoas curtindo as suas postagens, as pessoas, nós queremos isso, e muitos querem se tornar notáveis pelo seu saber, muitos querem se tornar notáveis pela sua beleza, muitos querem se tornar notáveis pelos seus recursos, pelo seu dinheiro, pela sua riqueza, pela sua profissão. Mas Deus está chamando você, mulher, e você, crente em Jesus, para se tornar notável como um discípulo de Jesus. Deus quer que você seja conhecido pelas pessoas com quem você convive, pela sua comunidade, pela sua igreja, como alguém que é um discípulo de Jesus. Se você morresse como Dorcas morreu,
hoje, as pessoas se lembrariam de você pelo quê? O que elas diriam de você? Qual seria o título que elas dariam para você? O que essas pessoas falariam a seu respeito sobre os ideais pelos quais você viveu? Quais seriam as obras que ficariam e que falariam de você? Você, mulher, o que o seu pai e sua mãe diriam sobre você? O que seus filhos diriam sobre você? O que seu marido diria sobre você? O que a sua família diria a seu respeito? Sobre Dorcas, disseram, uma discípula de Jesus, notável pelas obras que fazia. Se você morresse hoje, as pessoas chorariam por você? Sim, claro, alguém choraria por você. Mas que tipo de choro? Só pela falta física? As pessoas aqui lamentavam a morte de Dorcas, porque ela era alguém que abençoava suas vidas. Alguém que era usada por Deus para tornar a vida dos outros melhor, para aperfeiçoar a vida dos outros. Ela era instrumento de crescimento na vida dos outros. Por isso, ao vê-la morta, aquelas pessoas se encheram de tristezas, aquelas viúvas, possivelmente era o ministério mais objetivo dessa mulher, Dorcas, aquelas viúvas possivelmente pensaram, e agora? Como é que nós vamos continuar progredindo? Como é que nós vamos continuar caminhando? Quem vai continuar nos abençoando? Quem vai continuar olhando por nós? Quem vai continuar nos beneficiando? Quem continuará sendo uma bênção na nossa vida? Dorcas morreu. Você percebe como aquela mulher foi um instrumento de Deus, vivendo ali no seu lugar, na sua cidade. Não era uma cidade popular, não era uma cidade grande, ela não era uma mulher rica, mas ela se tornou importante para as pessoas que conviviam com ela. Querida irmã, Deus deseja que você seja notável. Deus quer que você seja uma discípula notável. Que seus filhos, que para seus filhos você seja notável, uma notável mulher de Deus, uma notável santa mulher de Deus. Ela deseja que seu marido, você seja notável para seu marido, para que seu marido a veja como uma notável santa mulher de Deus. Deus deseja que você seja uma notável santa mulher de Deus no seu trabalho, nos afazeres domésticos. Deus deseja que você seja notável, não pela sua beleza física, porque essa passa, não pela sua intelectualidade, porque ela também tem uma aplicação curta na vida das pessoas. Não pelos seus bens, como nós lemos em Pedro, não pelo frisado do seu cabelo, se seu cabelo é liso, se é enroladinho, se você usa chapinha, se você usa babyliss, nada disso será impactante na vida das pessoas, tudo isso ficará esquecido. Mas se você se tornar mão de Deus, pulso de vida na vida das pessoas que estão ao seu redor, você se tornará um instrumento de Deus como Dorcas foi. Um instrumento de Deus muito maior do que você pode pensar. Dorcas viveu a sua vida cotidiana como uma discípula de Jesus, fazendo bem às pessoas, demonstrando o amor de Deus, o cuidado de Deus às pessoas que viviam com ela, com quem ela se encontrava, fazendo aquilo que a Bíblia diz, o que vinha à sua mão, ela fazia conforme a sua força. O que Deus colocava diante dela, ela dava uma resposta como discípula de Jesus. Ela agia como uma serva de Deus. E sem saber, Dorcas estava, ao cumprir a sua missão de vida pessoal, individual, ela estava cumprindo um propósito maior nos planos de Deus. Ela seria o instrumento pelo qual Deus traria Pedro até Jope. E ali manifestaria a Pedro o ministério que ele deveria cumprir. Através da vida de Dorcas, todos os gentios, não judeus,
foram abençoados. Quem tem sido abençoado através da sua vida, minha irmã? Quem tem sido abençoado através da sua vida, meu irmão? Como você tem se tornado notável no meio das pessoas? Todos nós seremos notados por algo. Você tem sido notado pelo quê? Pela sua intransigência? Pelo seu egoísmo? Pela sua cobiça? Pela sua raiva? Pela sua incapacidade de tolerar? Pelas palavras duras e ásperas? Ou você tem sido notado como um servo de Deus, alguém que abençoa, alguém que tem palavras de vida, alguém que socorre aqueles que precisam, alguém que reparte o que tem? Deus usou o testemunho de Dorcas para levar Pedro até Jope. E ali Pedro entendeu qual era a vontade de Deus, não para a sua vida, mas para a expansão do Evangelho. Deus usou uma mulher na cidade de Jope que viveu como uma verdadeira discípula, para que através do seu modo de viver, um mover de avivamento acontecesse naquela cidade. A vida de Dorcas estava envolvida nos planos eternos de Deus. Deus quer envolver você, minha irmã, nos planos eternos que Ele tem. Deus está continuando, Ele continua escrevendo a sua história no mundo. Deus continua escrevendo os passos do Evangelho no mundo. Os planos de Deus são grandes e são colocados em marcha através da vida de discípulos como você, no lugar em que você está. À medida que você cumpre fielmente aquilo que Deus deu para você, na sua casa, cuidando daquilo que Deus colocou nas suas mãos, vivendo como discípulo e discípula de Jesus, fielmente, Deus está cumprindo os seus grandes propósitos eternos no mundo. Você e eu não temos dimensão de onde os nossos esforços em sermos fiéis a Jesus chegarão. É como aquela pedrinha que você lança na água e os efeitos das suas ondas chegam até as margens. Por isso, querida irmã e querido irmão, eu quero destacar rapidamente 3 formas como você pode se envolver, como Dorcas se envolveu nessa obra que Deus está realizando como discípulo de Jesus. Primeiro, aceite e reconheça o lugar em que Deus colocou você e cumpra os seus planos. Reconheça o lugar e a obra que Deus deu para você cumprir no tempo que se chama hoje. O texto de Atos aqui, nesse momento, tem como personagem principal Pedro. Pedro é o homem que saiu de Jerusalém, foi a Lida, chegou a Jope, e de Jope ele vai a Cesareia pregar o evangelho para os não-judeus. Lucas está fazendo esse movimento, ele está contando para a gente como é que Pedro foi parar em Jope e lá ter esse encontro com a visão de Deus. Quem levou Pedro para aquele lugar foi Deus. E usou a vida de Dorcas para isso. Lucas, ele está contando para a gente que Pedro compreendeu os planos do Evangelho ali naquela cidade. Mas isso passava necessariamente por ter ali naquela cidade uma discípula fiel que amava o Senhor e que vivia uma vida de profundo compromisso com Ele. Dorcas é o meio pelo qual Deus usou para que o Evangelho e os seus planos prosseguissem, não morressem lá em Jerusalém. Aplicou todo o conhecimento. Dorcas, então, viveu de forma fiel. O que ela fez? O que o texto fala que ela fez? Ela não fez nada extraordinário, ela apenas viveu, ela apenas se concentrou em viver a sua vida diária como uma discípula de Jesus, fazendo aquilo que Jesus dava para ela fazer dia a dia. Como é que ela fez isso? Irmãos, percebam que ser discípulo de Jesus não envolve nada de extraordinário, não significa fazer coisas extraordinárias. Pode ser que Deus faça isso através de você, mas não necessariamente. O texto diz que ela impactou a cidade, sabe como? Fazendo bem. E sabe como ela fazia o bem?
O texto diz que ela fazia roupa para as viúvas. Ela era uma costureira. Dorcas era uma costureira. E ela costurava roupa para as viúvas. Quem eram as viúvas? As viúvas e os órfãos se constituíam nas pessoas mais vulneráveis daquele tempo. Não havia nenhum tipo de apoio social do governo para viúvas e nem para órfãos. E Dorcas encontrou ali uma oportunidade de fazer o bem, uma oportunidade de mostrar o amor de Jesus, uma oportunidade de servir a Jesus, servindo as pessoas que precisavam. E ela começou a costurar roupa. E lembre-se, naquele tempo não tinha máquina de costura, era tudo costurado à mão. E o texto diz que as viúvas mostraram diversos vestidos que Dorcas havia feito para elas, enquanto estava com elas. Dorcas, ao fazer aqueles vestidos, não estava apenas fazendo roupas, ela estava demonstrando o amor de Deus, ela estava ministrando ao coração daquelas mulheres, daquela comunidade. Dorcas aplicou o conhecimento que tinha no lugar e no tempo em que viveu. Ela colocou os seus dons à disposição do Senhor. Ela não tinha ideia de como Deus iria usar a sua vida. Isso não importava para ela, contando que Deus a usasse, contando que ela fosse fiel ao Senhor. Por isso, minha irmã, eu quero desafiar você, no lugar em que você está, no tempo que se chama hoje, seja uma discípula de Jesus, assuma as responsabilidades que Deus tem colocado nas suas mãos. Você é uma dona de casa que cuida dos filhos, então faça isso como uma discípula de Jesus e torne-se notável na vida dos seus filhos como uma santa mulher de Deus, cumprindo as suas responsabilidades como mulher de Deus na vida dos seus filhos. Deus colocou você em uma empresa, numa escola, num trabalho, então torne-se notável por ser uma discípula de Jesus aí onde você está. Dorcas foi usada por Deus e não se espante. Quem permitiu a morte de Dorcas naquele dia foi o Senhor. A morte de Dorcas fazia parte dos planos de Deus. E Deus sabia que podia usá-la para isso, porque ela era uma discípula completamente entregue nas mãos do Senhor. Então Deus permite que ela morra, para que Pedro pudesse chegar até Jope. E ela ressuscita. E a vida, morte e ressurreição de Dorcas, tudo cumpriu o propósito de Deus e produziu glória para o nome de Deus. É assim que Deus quer que você viva a sua vida, minha irmã e meu irmão. Em que tudo, a sua vida e a sua morte, sejam para a glória dele. Nós não podemos menosprezar o lugar, o tempo e aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Talvez para você pareça pouco e pequeno, mas Deus é quem sabe como isso cumprirá os propósitos dele. Talvez o filho que você cuida e que você ensina e que você transfere sua fé a ele, será um grande pastor, um grande missionário no futuro, será no futuro um político, será no futuro alguém que vai trabalhar numa empresa e levar outras pessoas a Cristo. Você e eu não temos dimensão de onde a nossa fidelidade ao Senhor pode chegar. Por isso, não menospreze a obra que Deus tem colocado nas suas mãos hoje. Faça ela diligentemente, fielmente, como uma discípula de Jesus. Eu sei que muitos de nós estamos restritos, gostaríamos de fazer muitas coisas agora, mas não podemos por causa da pandemia. Mas não fique entristecido, aproveite as oportunidades, olhe agora ao seu redor e peça a Deus: Deus, onde eu posso ser um instrumento da sua graça? Na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, do meu pai, da minha irmã, do meu irmão, na vida dos meus parentes, na vida dos irmãos da igreja. Para isso, meu irmão, você precisa parar, e minha irmã, você precisa parar de pensar só nos seus desejos, só naquilo que você quer, e você precisa passar a olhar para os outros como instrumentos do amor, como alvos do amor de Deus, e você como instrumento de manifestação desse amor. Nós somos egoístas demais e não queremos abrir mão das nossas vontades,
Mas é isso que você foi chamado a fazer como Jesus. Nós fazemos parte de um mover de vida de Deus no mundo, em que todo trabalho é trabalho importante para o plano de Deus. A única coisa que Deus espera da gente é que a gente seja discípulo fiel de Jesus. Nosso compromisso é manifestar Jesus. Então, em primeiro lugar, reconheça o lugar, o tempo e a responsabilidade que Deus te deu e cumpra. Em segundo lugar, use o que você tem agora. Nós, às vezes, ficamos esperando ter os recursos adequados, o jeito adequado, a hora adequada para poder, de alguma forma, fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Mas o texto mostra que Dorcas se tornou notável porque ela decidiu fazer boas obras, dar esmolas, ajudar os necessitados, servir aos outros como um instrumento da obra de Deus, como instrumento de Deus. Ela entendeu que a sua vida precisava servir aos propósitos de Deus. Então, ela buscou e encontrou oportunidades de exercitar o amor de Jesus na vida das pessoas. Ela sabia costurar, e foi isso que ela usou para abençoar as pessoas. Dorcas não ficou esperando ter a condição perfeita para servir. Ela apenas colocou o que tinha à disposição de Deus e a serviço das pessoas. Esse serviço revelava que o coração de Dorcas era cheio de fé. Ela cria que Deus a usaria, que Deus a tinha chamado para uma obra de testemunhar de Cristo ao mundo. Isso demonstrava que ela era discípula de Jesus porque ela agiu movida por essa fé. A Bíblia diz que a nossa fé é demonstrada através das nossas obras. Se você diz que crê, mas não tem nada que possa identificar isso, Tiago 2,14, 17, 26, Efésios 2, 8 a 10, nos diz que se você não tem instrumentos que demonstrem a sua fé, o seu discipulado, se ele não produz nenhum tipo de ação, então essa fé é morta. Porque é o nosso agir que demonstra que nós estamos identificados com Jesus, porque Jesus veio a esse mundo e agiu por nós. Ele não ficou esperando as coisas acontecerem. Ele ia e realizava a obra de Deus em todas as oportunidades que teve para isso. Por isso, não despreze os talentos que Deus deu para você. Se Deus deu a você algum talento, algum dom, é porque Ele quer usar isso. Seu talento é cozinhar? Seu talento é costurar, é visitar, é aconselhar, é ouvir as pessoas, é ensinar, é pregar, é liderar, não importa. Use isso para a glória de Deus, coloque isso como instrumento de bênção para as pessoas. Não use isso como benefício próprio, algo para te beneficiar. Nem fique preguiçosamente escondendo o seu talento. Coloque isso diante de Deus. Você vai cozinhar hoje para a sua família? Faça o melhor, faça para a glória de Deus, como uma discípula de Jesus. Você vai ouvir seus filhos, os problemas dele, ouça com atenção, vai aconselhar, aconselhe com temor, sirva a Deus com o que você tem, procure as oportunidades de servir a Deus com o que você tem, no lugar que você está agora. É a sua família, é a sua casa, são os seus vizinhos, o seu trabalho, os moradores de rua, os asilos. Aonde Deus pode usar você? Abra seu coração e deixe Deus conduzir você, minha irmã, meu irmão. Torne-se notável por colocar-se à disposição do Senhor. Em terceiro e último lugar, permaneça fiel até o fim. Dorcas foi uma discípula fiel a Deus e a Jesus até o fim. Até no seu leito de morte, até quando morreu, a sua morte serviu aos propósitos de Deus. A fidelidade dela fez com que todos sentissem a sua falta, ao ponto de irem buscar Pedro. Tudo aquilo que ela viveu, o dia a dia, tudo que ela construiu, serviu para o propósito de Deus de trazer Pedro para aquela cidade e ali manifestar o desejo de Deus para com o Evangelho.
de uma forma global, de uma forma mundial. Foi do agrado de Deus que, por meio de Pedro, ela fosse ressuscitada. E a vida que ela recebeu de volta também foi para a glória de Deus. A Bíblia diz que por causa do que aconteceu, da experiência com Dorcas, muitos creram. Isso mexeu com a vida das pessoas, mexeu com a vida de Pedro. Pedro viu aquele avivamento através da morte e ressurreição de Dorcas. Ele viu aquele avivamento, a experiência de vida dela com Deus, levando vida para outras pessoas. E Pedro diz, eu não posso ir embora daqui, eu preciso continuar. Deus está fazendo algo aqui através da vida dessa mulher. Minha irmã, se você for fiel a Deus até o fim, Deus fará coisas extraordinárias através da sua vida. Se você for uma discípula fiel de Jesus, Jesus vai impactar a sua casa, vai impactar seu marido. O texto que nós lemos diz que a mulher sábia edifica a casa, sua casa vai ser edificada, as coisas vão melhorar, Deus vai agir através de você, mas você não pode desistir no meio do caminho, você não pode desistir no meio do processo, permaneça firme. Dorcas permaneceu firme, confiada no Senhor até o fim, tanto na sua morte, quanto na sua vida, viveu para a glória de Deus, suportou as dificuldades, suportou as lutas, e ao final, Deus moveu um grande avivamento naquela cidade, através da vida de Dorcas. Deus quer começar um avivamento através da sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua casa, na vida dos seus filhos. Você é o canal pelo qual Deus quer fazer isso. E através dos seus filhos, das pessoas do seu trabalho, Deus vai atingir outras pessoas. Um avivamento, um mover, um pulso de vida será levado para lugares que você nem imagina. Dorcas haveria de morrer em outro momento. Ela morreu. Mas aqueles que foram salvos por Jesus, por intermédio da sua vida, receberam vida eterna. Quando Deus se move na vida de alguém, esse mover também é um mover na vida das pessoas que estão à sua volta. Você, minha irmã, e eu somos chamados para sermos esse pulso de vida. Nós somos esse pulso de vida quando somos fiéis a Jesus e vivemos a vida que Ele nos deu para viver, no lugar em que Ele nos deu para viver, cumprindo a obra que Ele nos deu para cumprir. Você, querida irmã, que trabalha aqui no Ministério Infantil, você não tem ideia de onde pode chegar aquilo que você está fazendo hoje. Você que fica na portaria, você que serve em alguma área como discípula fiel, não tem ideia do que Deus pode fazer através da sua fidelidade, aquilo que Ele deu você para fazer, com os recursos que Ele deu você para fazer. Porque, na verdade, quem estará fazendo é o próprio Deus. Ele quer te usar como instrumento. Eu quero encerrar dizendo que Deus quer que você participe da história do amor dele em Jesus Cristo que Ele está contando no mundo. Se somos parte desse enredo, é certo que o nosso trabalho não será em vão, como não foi em vão o trabalho de Dorcas. Assim como Deus abençoou muita gente através da vida de Dorcas, Deus quer abençoar muita gente através da sua vida. Por isso, cumpra com alegria tudo o que Deus te der para fazer. Faça com zelo, como uma discípula e um discípulo de Jesus. Lembra que eu falei que em Jope, Jonas fugiu porque não queria pregar para os gentios, os não judeus? Pois foi ali em Jope, através da vida de Dorcas, que Deus agora deixou claro para Pedro que o evangelho precisava ser pregado aos não-judeus. Na mesma cidade em que alguém fugiu para não pregar aos não-judeus, Deus usa a mesma cidade, uma serva fiel, para mostrar ao homem de Deus que o evangelho deveria ser pregado. E quando Paulo então surge como novo personagem, e ele então decide ir a Jerusalém, pedir a autorização para pregar aos judeus, Pedro é o primeiro que o defende e diz: Deus tem feito o mesmo que fez entre nós na vida dos não-judeus. E Paulo então vai pregar o evangelho, e o evangelho então se espalha pelo mundo e chega até nós. Querida irmã,
assuma, tome a decisão, assuma o compromisso de ser uma discípula fiel de Jesus, onde você está. Use os recursos que Ele tem te dado. Aproveite as oportunidades, busque as oportunidades, torne-se notável por ser alguém que manifesta a graça e o amor de Jesus. Que Deus te abençoe e que você seja essa santa mulher de Deus aonde você está. E você também, querido irmão, seja esse santo homem de Deus onde você está, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. E através desse propósito, Deus estará cumprindo o propósito que Ele tem para o mundo. E eu e você não teremos dimensão de onde o nosso serviço poderá chegar, as pessoas que serão tocadas através da nossa vida, através da nossa fidelidade a Jesus. Vamos orar. Senhor, nós colocamos agora as nossas vidas diante do Senhor e te pedimos, permita, Senhor, que tenhamos a coragem de sermos discípulos fiéis, que levem o Evangelho do Senhor por onde quer que estejamos indo. E assim o Senhor possa cumprir a tua vontade no mundo. Abençoe cada mulher, desperta cada mulher, anima cada mulher a viver o discipulado de Jesus, aonde ela está, e assim impactar gerações. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.